O Canadá está enfrentando uma crise alarmante de pessoas sem teto que está crescendo a cada dia, tornando urgente a necessidade de atenção e soluções eficazes. O país, conhecido por sua beleza natural e qualidade de vida, está lidando com o crescente problema da falta de moradia que afeta pessoas e comunidades em todo o país. A crise de pessoas sem teto no Canadá é caracterizada por um aumento significativo no número de pessoas sem moradia estável. Fatores como o aumento dos custos de moradia, desigualdade econômica e a pandemia de Covid-19 passada exacerbaram a situação. Famílias, veteranos, jovens e populações vulneráveis são desproporcionalmente afetados e muitos são forçados a viver nas ruas, em abrigos ou em más condições de moradia. A crise tem consequências de longo alcance, incluindo danos à saúde pública, aumento da criminalidade e sobrecarga dos serviços sociais. Lidar com a falta de moradia no Canadá requer uma abordagem multifacetada que inclui intervenções em habitação acessível, apoio à saúde mental, tratamento de vícios, oportunidades de emprego e programas comunitários. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A estimativa do número de pessoas sem teto no Canadá tem sido motivo de debate nos últimos meses, sendo que a coleta de informações governamentais é feita principalmente por meio de mecanismos de apoio do Estado chamados abrigos. É difícil dizer exatamente quantos canadenses estão sem teto. No entanto, as estatísticas mais recentes indicam que aproximadamente 55 mil canadenses não têm onde passar a noite e pelo menos 335 mil ficam sem moradia a cada ano. Estima-se que 245 mil pessoas estejam utilizando abrigos de emergência, incluindo abrigos para mulheres, 75 mil estejam alojadas em outras organizações sem fins lucrativos, como hospitais ou familiares e conhecidos, e 15 mil pessoas estejam dormindo nas ruas. As estatísticas mostram que pessoas sem teto de diferentes idades e sexos vivem em abrigos. A maioria dos residentes de abrigos tem entre 25 e 49 anos. Mais de 62% dessas pessoas sem teto são homens, enquanto cerca de 36% são mulheres. Além disso, cerca de 10,7% das pessoas sem teto têm menos de 25 anos. Além disso, os dados de uma pesquisa da Ipsos Reid, realizada em março, estimam que até 1.300.000 canadenses experimentaram falta de moradia ou moradias extremamente inseguras em vários momentos nos últimos meses. Estima-se que pode haver até 50 mil pessoas sem teto ocultas, conhecidas como cama surf, referindo-se a pessoas que ficam temporariamente com amigos, familiares ou outras pessoas porque não tem outro lugar para ir. Algumas das razões pelas quais os canadenses enfrentam essa situação incluem pobreza, violência doméstica ou falta de emprego. É importante notar que a cidade mais populosa é Toronto, que tem cerca de 30 mil pessoas sem teto. Esse fenômeno está diretamente relacionado à falta de habitação acessível e ao aumento dos custos de compra e aluguel. A falta de moradia afeta muitos canadenses, embora certas populações tenham um risco maior de ficar sem teto, incluindo homens adultos solteiros, povos indígenas, pessoas com problemas de saúde mental e vícios, bem como mulheres com filhos fugindo da violência. Em 2018, um total de 5.789 pessoas estavam sem teto em Quebec, mas no início de 2023 esse número aumentou para 10 mil. O estudo coletou dados de 13 regiões de Quebec. Os funcionários da empresa apontam que é provável que o número total de pessoas sem moradia seja muito maior, incluindo os sem-teto ocultos que não têm uma moradia permanente. O estudo também destaca a falta de moradias acessíveis como uma das causas do aumento da falta de residências. A falta de moradia no Canadá é um problema complexo influenciado por diversos fatores que empurram as pessoas para situações de vida instáveis. Desafios econômicos desempenham um papel fundamental, uma vez que o alto custo de vida, o desemprego e os salários estagnados tornam difícil para algumas pessoas terem acesso a uma moradia estável. A escassez de habitações acessíveis agrava o problema, criando uma maior competição e aumento dos aluguéis. Problemas de saúde mental e abuso de substâncias muitas vezes estão relacionados à falta de moradia, pois pessoas que lidam com essas condições podem ter dificuldades para manter empregos estáveis ou acessar os sistemas de apoio necessários. A falta de acesso a serviços de saúde pode dificultar a capacidade das pessoas de gerenciar efetivamente esses problemas. Desavenças familiares e problemas de relacionamento contribuem para a falta de moradia, já que o estresse nos relacionamentos pode levar ao desejo ou à perda de redes de apoio.
Além disso, o alto custo de vida é um fator importante que contribui para o crescente problema das pessoas sem teto no Canadá. O aumento dos preços imobiliários nacionais, juntamente com o aumento dos gastos com bens e serviços essenciais, cria um ambiente difícil para muitas pessoas e famílias que desejam manter uma moradia estável. Os custos crescentes de moradia, especialmente nas áreas urbanas, como Vancouver e Toronto, exercem uma pressão significativa sobre aqueles com recursos financeiros limitados. Os preços dos aluguéis superaram o crescimento da renda, tornando cada vez mais difícil para as pessoas encontrar moradias acessíveis. Essa situação é agravada pela falta de moradias acessíveis e pela falta de uma intervenção governamental eficaz. Os altos aluguéis em grandes cidades significam que pessoas que ganham o salário mínimo correm o risco de ficar sem teto, conforme relatou um recente estudo do Ottawa Center for Alternative Policy Research. Economistas David MacDonald e Ricardo Tranjan, autores do estudo, descobriram que, embora o salário mínimo tenha aumentado em comparação com os dados de 2018 do último relatório do Centro, não aumentou tão rapidamente quanto o custo do aluguel. Isso significa que muitos trabalhadores estão gastando muito com aluguel, enquanto outros analistas alertam que os altos custos de aluguel podem eventualmente colocar em risco as pessoas que ganham o salário mínimo de ficarem sem teto. Os pesquisadores atribuem a diferença entre o salário mínimo e o valor necessário para pagar o aluguel a 3 fatores principais: políticas que limitam os salários, como o uso de trabalhadores estrangeiros temporários para preencher vagas, em vez de aumentar os salários para atrair trabalhadores locais, baixa oferta de moradia e regulação fraca do mercado imobiliário, que prioriza o lucro em vez de garantir a segurança da habitação. Além da habitação, os altos custos frequentemente afetam as condições de vida das pessoas. Sua capacidade de atender às necessidades básicas, como alimentação, atendimento médico e transporte. Muitos trabalhadores com baixos salários lutam para chegar ao final do mês, o que os aproxima da falta de moradia. O ciclo vicioso continua, uma vez que as pessoas têm dificuldade em acessar oportunidades de emprego, educação e serviços sociais devido à falta de uma moradia estável. A causa fundamental da falta de moradia no Canadá é a pobreza. Embora o Canadá esteja entre as 10 economias mais ricas do mundo, a desigualdade também é muito alta. Os problemas subjacentes que podem levar alguém a perder sua moradia incluem problemas de saúde mental, abuso físico ou emocional, falta de emprego, conflitos familiares graves e desvantagens físicas. Muitos jovens ficam sem teto em idade precoce. 40,1% dos participantes de um estudo de 2020 disseram que tinham menos de 16 anos quando ficaram sem teto pela primeira vez. Isso mostra que essa parte da população é especialmente vulnerável. Pessoas, neste caso jovens sem teto, são mais propensas a ter problemas de saúde mental do que a população em geral. De fato, essas condições podem estar relacionadas: solidão, exclusão social e problemas psicológicos. Sofrimento muitas vezes segue à falta de moradia, e a má saúde mental pode levar à pobreza, o que provavelmente resultará na falta de moradia. O principal mecanismo do governo canadense para resolver esse problema são os abrigos, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde o início do ano, houve 423 abrigos, com a maior parte deles em Quebec, que possui 76 abrigos, Colômbia Britânica com 79 abrigos e Ontário com 159 abrigos. Em termos de resposta nacional, a estratégia de pessoas sem teto do Canadá é um plano comunitário projetado para prevenir e reduzir a falta de moradia em todo o Canadá. O programa fornece financiamento a comunidades urbanas, rurais e indígenas para ajudá-las a atender às suas necessidades locais de pessoas sem teto. Reaching Home apoia os objetivos da Estratégia Nacional de Habitação, especificamente ajudando os canadenses mais vulneráveis a manter moradias seguras, estáveis e acessíveis, além de reduzir o número de pessoas cronicamente sem teto no país em 50% até 2027 e 2028. Quando o programa Reaching Home foi lançado em 2019, foram investidos 2 bilhões e 200 milhões de dólares para enfrentar a falta de moradia em todo o país. Desde então, esse valor quase dobrou para 4 bilhões de dólares. Isso inclui mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares em novos investimentos nos orçamentos de 2021 e 2022, para ajudar ainda mais as comunidades a lidar com a falta de moradia de pessoas e famílias em todo o Canadá. O Canadá está enfrentando uma crise de pessoas sem teto, e embora o governo esteja tentando mitigá-la, ainda há muito trabalho a ser feito para ver melhorias. À medida que o número de pessoas sem teto aumentou nas maiores cidades do Canadá, as autoridades demoraram a responder.
As pessoas estão sendo deslocadas e arrastadas sem um local permanente para morar. E nada parece estar melhorando, já que o caminho para uma habitação acessível parece longo. Além disso, Toronto publicou novos dados que mostram que, em média, 100 pessoas são rejeitadas todas as noites nos abrigos devido à falta de camas. Você acredita que, com as medidas que o governo canadense está tomando, a crise de pessoas sem teto diminuirá? Você pode deixar suas respostas nos comentários e, se gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.